Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula com o tema Energia Mecânica e Sistemas Conservativos e Sistemas Não Conservativos. Para aqueles que me conhecem, eu sou o professor L. Hidalgo, no canal Sucesso na Churrascaria. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Vimos anteriormente que as energias, dando em destaque como energia cinética, que é uma energia associada ao movimento do móvel, onde a energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, e a energia, ela no sistema internacional, é dada em joule. Já a energia potencial gravitacional, alguns livros adotam EP e outros EPG. A gente vai adotar nesse contexto EP. É uma energia que está associada à altura em relação a um referencial. Temos que a energia potencial gravitacional é dada como a massa vezes a gravidade vezes a altura. No sistema internacional, as energias são dadas em joule. E a energia potencial elástica, que a gente vai denotar como EPEL, é uma energia associada a mola, borracha ou algo flexível, dando como contexto a energia potencial elástica, sendo K a constante elástica da mola, x a deformação da mola ao quadrado, dividido por 2. Temos a junção dessas três energias que nós vamos denotar como energia mecânica. Ou seja, a energia mecânica nada mais é que a contribuição da energia cinética, mais a energia potencial gravitacional, mais a energia potencial elástica. Alguns livros adotam a energia mecânica sendo a energia cinética mais as energias potenciais. Aí lembrando que dentro das energias potenciais nós temos a potencial gravitacional e a potencial elástica. Para identificar os três tipos de energia que nós vamos utilizar nos exercícios, fica mais tranquilo você fazer a seguinte pergunta: tem movimento? Ou seja, tem velocidade esse exercício? Se tiver movimento e velocidade, nós vamos ter energia cinética. Ele tem altura em relação ao referencial? Tem. Se tem altura, nós vamos ter energia potencial gravitacional. Aí a outra pergunta: tem mola? Tem deformação? Tem algo flexível? Tem. Se tem, nós temos energia potencial elástica. Em cima da energia mecânica, nós temos dois tipos de sistema: o sistema conservativo e o sistema não conservativo. No sistema conservativo, a energia mecânica se conserva quando este se movimenta sob a ação de forças conservativas e, eventualmente, de outras forças que realizam o trabalho nulo. Por exemplo, a força-peso tem a propriedade de transformar a energia potencial gravitacional em energia cinética. A força de uma mola pode transformar a energia potencial elástica em energia cinética. Esses dois exemplos das forças mencionadas, a força gravitacional e a força elástica, são exemplos de forças conservativas, pois tais forças não modificam a energia mecânica do sistema. Já para um sistema não conservativo, vão ocorrer forças dissipativas, que haverá energia dissipada correspondente ao trabalho realizado por essas forças. No arrastamento de um corpo, numa superfície com atrito, a energia dissipada é transferida às duas moléculas e átomos, que sofrem um aumento de energia cinética. Essa energia cinética interna é chamada de energia térmica. A energia térmica transferida de um corpo a outro é chamada de calor. Assim, o calor é energia térmica em trânsito. O estudo do calor é feito na termologia. A energia pode se transformar de muitas outras maneiras. Além da mecânica e da térmica, temos a energia luminosa, que se propaga sob a forma de ondas eletromagnéticas. A energia química armazenada nas substâncias é liberada nas reações químicas. A energia elétrica, associada às cargas elétricas, a energia nuclear, relacionada à disposição das cargas no interior do núcleo atômico, entre outros.
Aqui nós vamos ter um exemplo de um sistema conservativo e depois vamos no sistema não conservativo. Na primeira situação, você vai ter o seguinte: você tem um objeto de massa m que estava inicialmente em repouso em relação ao solo e depois, ao ser abandonado, descreve uma trajetória retilínea, conforme a figura. Ou seja, vai abandonar o corpo, velocidade inicial 0. E para o sistema conservativo, nós vamos desprezar a resistência do ar. Aí nós temos que na posição A, o corpo está em repouso, portanto a energia cinética é nula. E a energia potencial gravitacional é máxima, pois é a altura máxima. A partir do instante em que o corpo inicia a queda, a velocidade cresce e o valor da energia cinética aumenta. Simultaneamente, a altura ocupada pelo corpo diminui, fazendo com que o valor da energia potencial gravitacional diminua. No instante, imediatamente antes de o corpo atingir o chão, a velocidade é máxima, portanto, a energia cinética é máxima e a energia potencial gravitacional é nula, pois a altura é nula. Conforme a figura nós temos aqui, para um sistema, na primeira condição, o sistema sendo conservativo. Se desprezarmos a resistência do ar durante o movimento do corpo, a energia potencial vai se transformando em energia cinética, de forma que o valor perdido por uma correspondente ao valor ganho pela outra. Assim, a soma desses valores permanece constante. A energia mecânica do sistema é representada pela soma das energias potenciais mais a energia cinética. Ou seja, temos que lembrar que dentro daqui das energias potenciais, nós temos a potencial gravitacional e a potencial elástica. Então, a energia mecânica é a soma da energia cinética mais energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica. Se o sistema é conservativo, ou seja, despreza a resistência do ar, nós podemos calcular a energia mecânica em A, ela vai ser igual à energia mecânica em B. Ou a energia mecânica em B é igual à energia mecânica em C. Ou a energia mecânica em A sendo igual à energia mecânica em C. Neste caso, a energia mecânica se manteve constante, isto é, ela se conservou. Isso ocorre quando apenas forças conservativas realizam trabalho ao longo do deslocamento. Essas forças, como o peso, a força elástica ou a força elétrica, têm o seu trabalho associado à energia potencial. Já no caso 2, ou seja, num sistema não conservativo, se não desprezarmos a resistência do ar, ou seja, o ar está presente, que age o corpo durante o movimento, verificaremos que a energia mecânica não se conserva. Ou seja, você vai ter a resistência do ar. Nesse caso, durante o movimento de queda do corpo, o valor da diminuição da energia potencial não corresponde ao valor do aumento da energia cinética. Então, o que ocorre com parte da energia, devido ao atrito do corpo com o ar, parte da energia se transforma em calor, ou seja, energia térmica, aumentando a temperatura do corpo e do ar à sua volta. Estas condições nos conduzem ao princípio geral da conservação da energia. A energia total do universo permanece constante, não pode ser criada nem destruída. Apenas uma forma de energia se transforma em outra. Aí aqui nós temos o seguinte: a resultante das forças é a força conservativa mais a força não conservativa. Ou seja, o trabalho dessa força resultante é o trabalho da força conservativa mais o trabalho da força não conservativa. Como? O trabalho dessa força resultante é energia cinética final menos energia cinética inicial, ou seja, o teorema da energia cinética, o TEC, e o trabalho dessa força conservativa é energia potencial inicial menos energia potencial final. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos substituir nesta equação aqui de cima. Ou seja,
O trabalho resultante nós vamos substituir por energia cinética final menos energia cinética inicial, que está aqui. O trabalho da força conservativa nós vamos substituir por energia potencial inicial menos energia potencial final, que está aqui. Mais o trabalho da força não conservativa. Mais o trabalho da força não conservativa. Vamos fazer o rearranjo matemático, ou seja, final do lado de final, inicial do lado de inicial. Então nós temos aqui a energia potencial final negativa, vai vir para o primeiro membro positiva, e a energia cinética inicial vai vir para o segundo membro positiva. Então nós temos a energia cinética final mais energia potencial final igual energia potencial inicial mais energia cinética inicial, mais o trabalho da força não conservativa. Mas quem é a soma da energia cinética mais a energia potencial? Lembrando que aqui são as potenciais. Está dentro da potencial gravitacional e a potencial elástica. Ou seja, essa soma nada mais é que a energia mecânica final. Energia potencial inicial mais energia cinética inicial, essa soma nos dá energia mecânica inicial, mais o trabalho da força não conservativa. O trabalho da força não conservativa. Isolando o trabalho da força não conservativa, você vai ter que a energia mecânica final menos energia mecânica inicial, que está aqui. Portanto, essa energia mecânica final menos energia mecânica inicial é a variação da energia mecânica. Ou seja, para um sistema não conservativo, o trabalho da força não conservativa é igual à variação da energia mecânica. Outros livros adotam como o trabalho dessas forças dissipativas é igual à variação da energia mecânica. Vou voltar ao slide para a gente recordar quem são essas forças dissipativas. A resistência do ar, a força de atrito, é uma força que se opõe ao deslocamento de um corpo, transformando sua energia cinética inicial em calor e som. Sempre que houver uma força de atrito, parte da energia mecânica do sistema vai ser transformada em calor e som. É possível verificar isso quando um carro freia bruscamente. Escutamos o som característico da freada e vemos a fumaça dos pneus queimando em virtude do aumento da temperatura, devido à força de atrito com o asfalto. Ok, pessoal? Então, para um sistema conservativo, a energia mecânica é a soma das três energias. Ou seja, a energia mecânica em A pode ser igual à energia mecânica em B, pode ser igual à energia mecânica de C, pode ser igual à energia mecânica de D, e você pode trabalhar com as paridades. O A com B, o A com C, o B com C, o A com C, se o sistema for conservativo. Já se o sistema for não conservativo, tiver resistência do ar, tiver principalmente o atrito, aí você tem que analisar que o trabalho da força não conservativa é igual à variação da energia mecânica. Bom, com isso, vamos fazer uns momentos de lazer. Eu separei o exercício do material 360, do capítulo 14, que é associado a esse contexto de energia mecânica, da página 277. Esse ML1, esse lazer 1, diz o seguinte: sabendo que a energia não desaparece, que apenas há uma transformação de uma energia, de uma forma de energia em outra, explique em termos energéticos o funcionamento de. Aí ele colocou para nós um coletor solar, ou seja, é a conversão da energia proveniente das radiações solares em energia térmica. Aí o item B ele diz, um escorregador. Esse escorregador, a montanha-russa, é bem característico para sistemas conservativos e não conservativos. Então, tem bastante exercícios sobre tobogã, principalmente. Num escorregador, a conversão de energia potencial gravitacional em energia cinética. No item C, ele pede um sistema de arco e flecha. É a conversão de energia potencial elástica em energia cinética, ou seja, a flecha adquirindo movimento, adquirindo velocidade, adquirindo energia cinética. Uma usina nuclear é a energia liberada pela fissão dos núcleos atômicos em energia elétrica.
E por último, ele coloca para nós, e se for uma usina hidrelétrica? É a conversão da energia potencial gravitacional, ou seja, a altura daquela barragem, convertendo em energia elétrica. Espero que vocês estejam entendendo. Bom, o momento de lazer 25 do capítulo 14 do material 360 da página 277 diz o seguinte: nós temos, determine a altura máxima atingida por um corpo, ele denotou para nós a massa, em um lançamento vertical para cima. Sabendo que essa energia cinética do lançamento é 40 joules, ou seja, ele já ilustrou para nós o valor total da energia cinética. E a aceleração da gravidade adotar 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, para esses exercícios de conservação de energia, por que conservação de energia? Porque ele aqui não diz, mas você despreza a resistência do ar. Esse contexto aqui, ele está desprezando a resistência do ar, ok? Aí você trata como um problema com sistema conservativo. Como que a gente faz? Você vai fazer, ilustrei aqui a figura, ou seja, tem um instante inicial que eu chamei de A e um instante final que eu chamei de B. Como o sistema é conservativo, eu tenho que a energia mecânica no início, ou seja, a energia mecânica em A, é igual à energia mecânica em B, ou seja, a energia mecânica no final. Mas quem são as energias que estão dentro da energia mecânica? Aí você coloca energia cinética do A, energia potencial gravitacional do A, energia potencial elástica do A, energia cinética do B, energia potencial elástica de B e energia potencial gravitacional de B. Então você coloca as três energias. Aí você vai analisar a situação. Analisa no início, no instante A. No instante A, você tem altura associado ao A? Não, ele se encontra no solo. Então você não tem energia potencial gravitacional em A. Você tem mola ou algo flexível no A? Não, então você não tem energia potencial elástica em A. Vamos lá para o instante final, ou seja, no instante B. No instante B, lá no ponto mais alto, a velocidade é nula. O objeto vai parar, vai inverter o seu movimento e vai voltar. Então, não tem velocidade, não tem movimento, então você não tem energia cinética no B. Tem altura em B em relação ao solo? Tem. Então você tem energia potencial gravitacional em B. Em B, você tem mola ou algo flexível? Não. Então a energia potencial elástica é nula. Então sobrou o quê? Sobrou energia cinética em A, porque ele te dá o lançamento, te dá o movimento, então você tem velocidade em A, e você tem em B energia potencial gravitacional. Só que ele no texto ele falou para nós que a energia cinética ela já vale 40 joules. A massa é 0,2 kg, porque energia potencial gravitacional é mgh, a nossa querida Margaret. Então a massa é 0,2, gravidade 10, a altura eu quero encontrar. Ou seja, 0,2 vezes 10 deu 2, você vai fazer 40 dividido por 2, então a altura em B resultou 20 metros. Então é um problema com sistema conservativo, onde a altura que a esfera alcançou foi de 20 metros. Na altura máxima, outro contexto importante, na altura máxima, a velocidade final é nula. Ou seja, nesse ponto B, que é de altura máxima, você tem a velocidade sendo zero. Aqui eu coloquei outros momentos de lazer, só que são exercícios para fixação, exercícios que caíram em vestibular. Então vamos lá, aí eu chamei de momento de lazer 1, já não é mais o material do 360. Do solo, um atleta atira uma bola de massa meio quilo verticalmente para cima, com velocidade inicial de 20 metros por segundo, em um local onde a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando a resistência do ar, ele pede, no item A, qual é a velocidade da bola quando ela estiver a 15 metros do solo. Ou seja, ele não está na altura máxima, correto? Se estivesse na altura máxima, a velocidade seria nula. Esse ML1, momento de lazer 1, é bem parecido com o exercício anterior que a gente fez, do exercício do material 360. Então, como
você vai desprezar a resistência do ar, o sistema é conservativo. Ou seja, a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. No instante A, aí você vai perguntar, tem movimento? Tem. Então ele tem energia cinética porque ele tem a velocidade inicial. Ele tem energia cinética. No instante A, ele tem altura? Não, ele está no solo. Então, energia potencial gravitacional é nula. No instante A, ele tem mola ou algo flexível? Não, então energia potencial elástica é nula. Já no instante B, lá no ponto de altura 15 metros, ele tem velocidade? Tem, é o que ele quer determinar. Então, no instante B, tem movimento, tem velocidade, então ele tem energia cinética de B. Tem altura, então você tem energia potencial de B. E no instante B, ele não apresenta a mola ou algo flexível. Então, a energia potencial elástica é nula. Substituindo a energia cinética de A, que é mv ao quadrado dividido por 2, energia cinética de B, mvb ao quadrado dividido por 2, e energia potencial gravitacional, mgh, a Margaret. Como todo mundo está multiplicando por massa, ou seja, esse exercício não depende da massa, nós vamos simplificar a massa. Então nós temos que a velocidade inicial de A vale 20 ao quadrado dividido por 2, a velocidade de B ao quadrado que era encontrar dividido por 2, mais a gravidade valendo 10 e a altura 15, substituindo. Então nós temos 20 ao quadrado deu 400 dividido por 2, 10 vezes 15 deu 150, e eu joguei ele para o primeiro membro, então ficou negativo, então ficou 400 dividido por 2 menos os 150, igual a V ao quadrado B dividido por 2. 400, ou seja, metade de 400 é 200, menos 150, que é V quadrado dividido por 2. Então nós temos 50 V ao quadrado dividido por 2, vai multiplicar em cruz, você tem que V ao quadrado B, vai ser 2 vezes 50, que vai dar 100. Ou seja, extraindo a raiz quadrada de 100, você encontra a velocidade de B igual a 10 metros por segundo. Espero que estejam compreendendo. Então, para a energia mecânica, são 3 perguntas que você faz para você. Tem movimento? Tem velocidade? Então tem energia cinética. Tem altura em relação ao referencial? Tem. Então tem energia potencial gravitacional. Tem mola, borracha ou algo flexível? Tem. Então tem energia potencial elástica. E o item B, ele diz o seguinte: qual a altura máxima atingida pela bola? Lembra, quando o sistema é conservativo, você pode fazer energia mecânica de A igual a energia mecânica de B, igual a energia mecânica de C. Lá se você tiver o valor total da energia, você já substitui fazendo a igualdade, separando cada situação. Mas eu vou fazer para a gente ir estudando bem e compreendendo essa energia mecânica. A energia mecânica em A, você vai colocar as 3 energias associadas ao A, e energia mecânica em C, as 3 energias associadas a C. Então você vai fazer as 3 perguntas. Tem movimento? Tem velocidade? Tem. Então tem energia cinética de A. Lá no início. Tem mola? Tem altura? Tem mola? Não. Então vamos zerar. Então no instante A só tem energia cinética de A. No instante C, que é lá no ponto de altura máxima. De altura máxima, a velocidade na altura máxima é nula. Então não tem velocidade, não tem movimento. Então é zero. Altura máxima, eu tenho altura. Então eu tenho mgh, a querida Margaret. E energia potencial elástica, não tem mola, nem borracha, nem algo flexível, então é nulo. Como os 2 membros têm massa, simplifica a massa, ou seja, não depende da massa, então nós temos que a velocidade inicial de A valia 20, então é 20 ao quadrado dividido por 2, a gravidade é 10 e a altura em C quero encontrar. 20 ao quadrado deu 400, metade de 400 é 200, simplifica os zeros, nós temos que a altura máxima, que eu chamei de instante C, valia 20.
O momento de lazer 2 diz o seguinte: a partir do repouso, uma criança desce, está escrito errado aqui, desce por um tobogã de um parque de diversões. Sabendo que a altura do tobogã é de 5 metros, a massa da criança é 30 e os atritos podem ser desprezados. Ou seja, ele está dizendo que se trata de um sistema conservativo. Ele pede para nós determinarmos. Aí ele dá aceleração da gravidade. No item A, determinar a energia potencial na metade do trecho. Ou seja, na metade do trecho, eu deixei em negrito, nós vamos encontrar a energia potencial gravitacional e vamos dividir por 2, ou seja, multiplicar por meio. Então a energia potencial gravitacional é mgh, Margarete. Então você tem a massa sendo 30, gravidade 10 e altura 5 metros. Multiplica por meio, porque ele pede na metade do trecho. Fazendo esses cálculos, você tem que a energia potencial gravitacional denota 750 joules. E no item B, ele pede a velocidade ao final da descida. Ou seja, a energia mecânica final igual à energia mecânica inicial. Como ele quer a velocidade ao final da descida, então tem movimento. Então a energia cinética ela vai existir. Não vai existir altura, então não existe energia potencial gravitacional. Não existe mola nem algo flexível, então não existe potencial elástica no fim. E no início? No início não tem energia cinética, não tem movimento. Tem altura, então tem energia potencial gravitacional. E não tem mola nem algo flexível, então não tem energia potencial elástica no início. Quem é a energia cinética final? mv² dividido por 2. Quem é a energia potencial gravitacional? mgh. A massa eu simplifico, então vai ficar velocidade ao quadrado final que eu quero determinar dividido por 2, gravidade vale 10 e altura ele deu para nós que vale 5. Então você tem 50, você vai multiplicar em cruz, então v² vai ser 2 vezes 50, ele então é determinado pela raiz de 100, ou seja, a velocidade no final da descida vale 10 metros por segundo. Contexto bem interessante. Lembrando aqui, ó, a criança desce, tá? Aqui tá escrito errado. Por um tobogã. Exercícios clássicos de montanha-russa e tobogã. Aqui são as referências que eu usei. Esses links aqui não é para ser considerado. Aqui foi Xavier, Nicolau. Ok. Bom, obrigado alunos por esta participação. Espero que tenha ajudado. Em breve teremos outros vídeos. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar o canal. E eu finalizo a minha fala com a seguinte mensagem: momentos difíceis passarão, mas Deus à frente de tudo. Obrigado.